Da tribuna. Bom dia, senhora presidente, todos os nossos representantes da mesa diretora, os nossos cumprimentos também aos senhores vereadores e vereadoras. Desejo desde já, antes da nossa fala, um ano de 2022 produtivo a todos nós. Sabemos os nossos desafios, o quanto então precisamos trabalhar em prol da nossa sociedade de Caxias do Sul. Mais uma vez também os nossos cumprimentos ao Fernando Bertotto, à Rainha Priscila, às princesas Bianca e Bruna, que estiveram presentes aqui nesta manhã, estendendo então o seu convite à nossa Festa Nacional da Uva. Eu tenho dois assuntos a abordar aqui, um primeiro deles que não é novidade, que é a volta às aulas. E aí, atenciosamente lendo aqui o Jornal Pioneiro de hoje, diz: seu bolso, preços de materiais escolares têm alta de até 20% em Caxias do Sul, mas apesar disso, o varejo prevê crescimento nas vendas. E diante aqui dos relatos da matéria, há uma comprovação de uma livraria para outra, às vezes, um aumento de 1000% de algum produto de utensílios escolares. Então, nós sabemos a dificuldade que vai ser para os nossos professores, para o nosso corpo de professores, tanto do município como também do estado, para as atividades presenciais que daqui a pouco estarão sendo retomadas, com toda a dificuldade também que enfrentam algumas escolas de infraestrutura, por mais que a gente saiba que está sendo feito investimentos em muitas questões nesse sentido, mas são problemas que não são decorrentes de hoje, é de vários anos que nós precisamos de ter esses investimentos em infraestrutura de nossas escolas para poder ter então o aprendizado de uma maneira melhor aos nossos professores, às nossas crianças, enfim, para poderem exercer o seu trabalho. Mas eu quero falar de um assunto aqui, em primeiramente a nossa solidariedade aos nossos irmãos paulistas na dificuldade que estão enfrentando nessas chuvas torrenciais que estão enfrentando eles. Deslizamentos de terras, casas invadidas por enxurradas de terra, de chuvas, e também da situação de que ocorreu através daquela cratera que se abriu naquela via principal em São Paulo. E o que nós temos observado? Do quanto é importante a gente fazer essa discussão, por mais que pareça longe São Paulo aqui de Caxias do Sul, nós sabemos de uma forma coerente que quanto maior as nossas capitais, quanto maior as nossas cidades, maiores serão os problemas, maiores serão os desafios, maiores serão os recursos, os investimentos para poder sanar então essas dificuldades que todas as cidades enfrentam. Mas o que eu queria falar, o quanto é importante nós termos como meta, principalmente os governos, tanto estadual como municipal, da preocupação de haver projetos, plano de mobilidade urbana, como haverá, e a situação também do propósito sanitário, de investimentos, principalmente nesses projetos, para que possam decifrar locais aonde tem essas grandes enxurradas quando acontecem essas grandes chuvas. E aí eu posso citar aqui o vereador Renato Oliveira, de que tem uma experiência que acontecia no bairro São José, os alagamentos, né? E o quanto é importante, quando foi feito então aquela construção daquele piscinão,
o quanto é importante ter esse trabalho, ter isso como meta, não como planejamento apenas de governo, mas projeto de Estado para o pensar no avanço e no crescimento da cidade, que quando nós tivermos situações como essa, a gente possa fazer com que isso venha a ser sanado para não acontecer essas grandes tragédias pré-anunciadas através dessas situações. E a gente sabe, e eu posso dar até como exemplo, quando não há um trabalho nesse sentido, não há um projeto, um planejamento nesse sentido, eu fico pensando na situação de bairros como o Quênio, né? Aquela área, nós sabemos o quanto ela é uma área que nos sinaliza um ponto vermelho de alerta, por conta de que cada chuva, vereador Renato, cada situação que acontecia, a gente ficava preocupado no que poderia ocorrer diante daquela comunidade, né? E essa preocupação a gente precisa ter, porque se nós não tivermos um trabalho pensando no presente e no futuro, não adianta nós depois nos depararmos a estas situações infelizes por não ter feito um cronograma, uma análise diante dessa questão, diante dessas preocupações, para poder sanar essa dificuldade. Ontem nós falávamos muito a respeito das situações habitacionais. Uma parte, senhor vereador, quando possível. E a preocupação de que nós temos que ter habitação de interesse social, mas nós temos que ter a preocupação também de pensar em bairros como esse, em situações como essa, de como que nós podemos fazer um trabalho pragmático, um trabalho de médio e de longo prazo, visando em locais como esse, em situações de risco como essa, como que o município se projetaria para que pudesse, então, de uma forma, de uma escala que a gente sabe que não é do dia para a noite, mas de tirarem moradias que se colocarem em situações como essa de risco. O vereador D'Ambrosio apoia. Realmente, uma parte, professor. Só para organizar pelo tema, muito interessante, importante que nós valorizamos o empenho do governo, principalmente nessa última obra que o SAMAI vai licitar, claro, com a supervisão técnica da Secretaria de Obras, que são 12 milhões, ali na entrada da UCS é histórico, lá no Paiol e também na pizzaria, ali na Perimetral também mas eu concordo plenamente com Vossa Senhoria que precisamos construir piscinões. O nobre colega Bortoluz trouxe aqui a questão do loteamento de Pinheiros, que é histórico, o problema. Nós temos o Cachoeirinho no Pioneiro, que precisa ser resolvido, e o de Lázaro nem se fala, né? Nem se fala. Foi construído dois prédios do lado de um campo de futebol, e o campo não se utiliza mais. Então, construção de piscinões, financiamentos para construções de piscinões. Tenho certeza que o governo está olhando isso com bons olhos. Parabéns pelo tema. É bom lembrar que são nossos irmãos que estão lá. Parabéns. Não, e é uma visão que a gente tem que ter, pensando que nós não estamos numa ilha, né, vereador D'Ambrosio? Nós sabemos que a cidade, cada vez mais ela cresce, cada vez aumenta mais as demandas, e é uma preocupação latente que temos que ter, para que podemos ter projetos para esta pauta. Permite um pouco. Vereador Frios, é importante o senhor trazer esse tema novamente aqui na casa, mas é importante, ali no São José, no Santa Catarina, foi feito o quê? Lá na Mário Lopes, aquele piscinão, ajudou bastante lá na entrada do loteamento Vitória 3. Foi feito ali na Riceira Pícola, ali no São José, aqueles dois, lá no pôr do sol, né, vereador D'Ambrosio? Então, assim, e agora o prefeito está anunciando, aquele ali no Mateus Janela, o estrangulamento que está estrangulado, porque estava fazendo a contenção. Eu lembro que eu fui lá ainda quando foi feita uma parte daquele trabalho, quando o secretário de obras era o vereador, depois, posterior, era o Marcos Danelus. Ainda que foi feita uma parte, e o serviço será concluído, pelo que eu vi,
agora nessa administração. Veja como o tempo demora, porque estrangulava tudo. Então, assim, será feito um trabalho grande para aquela região que foi anunciada aqui ontem pelo prefeito. Então, para nós é importante essas continuação dessas obras. Então, parabéns pelo tema. Eu sei que o vereador Bortomucci tem feito um grande trabalho. Esses dias a Secretaria de Obras explanou para nós, ainda o ano passado, o trabalho que será feito, alguns investimentos com planejamento, com investimento, com empréstimo. Então, tem projeções boas para a nossa cidade, nessa área. Então, uma declaração de líder, só para ceder mais algumas partes. Segue, vereador Fiuza, declaração de líder. Nós sabemos da importância, vereador Renato, do quanto é preciso que isso também seja visto pela nossa sociedade, porque uma das lacunas que também, infelizmente, acontece, essa situação de quando há essas chuvas torrenciais, é o descarte incorreto dos nossos lixos, né? Muitas vezes as pessoas descartam os seus lixos de uma forma irregular, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, não estou fazendo algum julgamento, não, bem pelo contrário. São situações que, às vezes, nós, humanos, nos colocamos por não termos a consciência correta daquilo que, às vezes, temos que fazer como responsabilidade. Então, querendo ou não, a natureza vai e faz com que a conta venha, no ditado popular. O que tem acontecido? Muitas vezes, construções em lugares indevidos, onde mexe com a vegetação, mexe com o solo, e, querendo ou não, quando vem essas fortes chuvas, acabam com que estas pessoas, infelizmente, por fazerem construções sem, na maioria das vezes, uma orientação técnica de um engenheiro, de um arquiteto, colocam elas mesmas em risco. E aí, não é novidade que vai sobrar para o poder público, que vai sobrar para que ele possa fazer, então, o seu trabalho para poder auxiliar aquelas famílias. Vereador Clóvis, sua parte. Vereador Elisandro Fiuza, quero me cumprimentar e parabenizar por esse tema, ótimo tema, porque eu sou uma prova viva, já sofri muito com esses alagamentos, e o que veio trazer a solução para nós foi os piscinões. Ali no bairro Serrano, o vereador Juliano também acompanha muito, nós estamos no bairro Serrano, aonde que veio, alagava muito a parte de baixo do Serrano, e as famílias perdiam tudo. Quando as famílias se recuperavam, logo vinha a grande chuva e alagava, eu acho, umas 30, 40 casas, onde ficava com a água quase 1 metro para cima. E daí, por um entendimento do poder público, foi feito lá no bairro Serrano, nós chamamos bacia de contenção, mas é um piscinão, aonde veio trazer a solução. Então, o poder público está certo, está no caminho certo, o senhor também, com esse tema especial hoje, está certo, e nós dá continuidade nessa discussão para que nós possamos despertar mais aí, então, a população e poder público para construir mais piscinões aqui em Caxias do Sul, porque nós sabemos que tem vários e vários locais que estão alagando, que nem o vereador Zé D'Ambró destacou, aqui atrás da Polícia Rodoviária, na BR-116, tinha um campo de futebol, onde esse campo de futebol não está sendo mais usado por causa dos alagamentos. Também temos aqui, em direção Galopes, também, que recebe uma grande quantidade de água. Então, parabéns pelo tema. E o senhor sempre trouxe tema para essa casa, tema de grande produção para a nossa comunidade. Parabéns, vereador Elisandro Fiuza. Na verdade, muito obrigado, vereador Clóvis. Eu que agradeço a atenção de todos os nobres vereadores, aqueles que nos acompanham pela rede social. Como eu falei, não que seja um tema novo, mas é um tema que nós estamos trazendo aqui em pauta para que a própria Secretaria da Habitação, enfim, e algumas secretarias competentes possam visar a médio, a longo prazo, algum planejamento, algum projeto visando áreas de risco em situações quando houver fortes chuvas, qual seria a estratégia a ser tomada para que não haja essas catástrofes que têm acontecido em tantas grandes cidades. Era isso hoje, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado.